Há uma energia dentro de você que é capaz de transformar o improvável em inevitável, o sonho em realidade, o impossível em algo que simplesmente acontece. Essa energia não é mágica, mas poderosa. Ela nasce da sua intenção, cresce com sua emoção e se materializa quando você acredita, vibra e age em coerência. E essa certeza não precisa de provas externas. Ela nasce de dentro. Não é algo que você lê num livro e entende com a mente. É algo que você pratica, sente, vive. Você se torna um com a energia do que deseja. Começa a se ver já vivendo aquela vida. Começa a andar como quem já alcançou. Começa a agradecer como quem já recebeu. E essa coerência entre pensamento, emoção e comportamento cria um campo magnético ao seu redor que começa a atrair tudo o que corresponde a ele. É uma certeza que antecede os fatos, que sustenta a criação mesmo no escuro, que vibra como se já tivesse acontecido. Está deixando de viver no modo da escassez e entrando no modo da criação. E quando você vive nesse modo, tudo começa a fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais leve, mais aberto, mais receptivo. A energia que antes estava travada começa a circular e a realidade responde como um eco fiel da vibração que você está emitindo. E essa vibração se torna a ponte entre o agora e o milagre. A ponte entre o ordinário e o extraordinário. Go Dispenser. Nos lembra que não vivemos em um universo de coisas fixas, mas em um campo de possibilidades infinitas. E nesse campo tudo é moldado pela energia que você emite, momento após momento. A maioria das pessoas vive como se fosse uma vítima das circunstâncias, como se a vida estivesse acontecendo a elas de forma aleatória. E essa decisão acontece quando você para de reagir ao que vê e começa a escolher o que quer sentir. Você deixa de ser comandado pelas circunstâncias e passa a comandar a sua vibração. E esse comando não vem da força ou da imposição, mas da consciência. Quando você decide vibrar alegria, gratidão, fé, mesmo que as condições ao seu redor não justifiquem essas emoções, você está hackeando o sistema. Está rompendo com o passado e criando um novo futuro. Essa escolha exige coragem, porque o mundo vai tentar te puxar de volta para o velho, para a lógica do medo, da escassez, do não é possível. Mas dentro de você há uma inteligência maior, uma sabedoria silenciosa que sabe tudo é possível para quem vibra com verdade. Essa energia está em cada célula do seu corpo, esperando ser despertada. Quando você escolhe viver nesse estado elevado de energia, algo muito profundo começa a se reconfigurar dentro de você. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de se tornar positivo vibrationalmente. Você deixa de emitir sinais de necessidade, carência, urgência e passa a emitir sinais de gratidão, presença e abundância.
Isso muda completamente o seu campo magnético. Você se torna alguém que não está pedindo, mas alguém que já está recebendo. E o universo responde com precisão. Ele te envia situações, pessoas e experiências que estão em ressonância com essa nova assinatura energética. Seu corpo começa a se adaptar a esse novo estado. Você não é mais alguém tentando se tornar digno de manifestar algo extraordinário, porque a energia está ordenada, limpa, poderosa, e você sente isso no corpo. Sente como um calor, uma expansão, uma lucidez, e que todo milagre é, antes de tudo, uma escolha. Você escolhe sentir antes de ver. Escolhe confiar antes de entender. Escolhe agradecer antes de receber, e essa escolha se transforma em realidade. Não por mágica, mas por coerência energética. E quando você entra nesse estado com frequência, ele se torna o seu novo normal. Você vive o extraordinário como se fosse parte do cotidiano, porque vibracionalmente é exatamente isso que ele é. Você é alguém que já se reconhece como co-criador consciente. E esse reconhecimento transforma o jeito como você se move no mundo. Você fala com mais clareza, age com mais leveza, escuta com mais presença, porque agora você está presente na sua própria criação. Sabia que a energia que você sustentou estava abrindo caminhos, e essa certeza silenciosa é a base da manifestação. Ela não precisa de barulho. Ela não precisa convencer ninguém. Ela apenas há. Sua mente começa a buscar evidências que confirmem aquilo que você passou a sentir. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. E nesse alinhamento, as coincidências se tornam normais. Os sinais se multiplicam. E você entende que não está sozinho criando tudo isso. Você está cocriando com uma inteligência maior, uma inteligência que responde à sua vibração com exatidão. E como explica Joe Dispenza, seu cérebro? Ao repetir esse padrão emocional e mental, começa a criar novas conexões sinápticas, porque quanto mais tenta controlar, mais vibra o medo de perder. E quanto mais confia, mais abre espaço para o milagre. Essa confiança não é cega a menos, é sentida, é baseada em experiências que você começa a viver quando se entrega a esse campo de possibilidades. Você começa a reconhecer um novo ritmo na vida. Um ritmo onde tudo chega na hora certa. Um ritmo onde você deixa de correr atrás e começa a caminhar junto. Em outras palavras, você não está apenas pensando diferente. Você está se tornando alguém diferente. E essa nova versão de você mesmo vibra em outro campo. É nesse ponto que o impossível começa a parecer natural, porque, internamente, você já não sente mais resistência. O medo foi substituído pela confiança. A ansiedade foi dissolvida pela presença. E o sentimento de falta foi preenchido pela certeza vibracional. Você se sente completo. E esse sentimento de completude é a chave, porque o campo quântico não responde a quem quer, mas a quem já é. Essa coerência energética cria um colapso de possibilidades no campo. Aquilo que antes parecia distante se aproxima. Aquilo que parecia difícil se desenrola com fluidez. Você percebe que não precisa mais controlar tudo. Essa mudança de estado cria uma nova identidade. Joe Dispenza chama esse ponto de coerência entre intenção e emoção de momento criador. É nesse momento que o campo responde mais rapidamente. Você começa a entender que os milagres não são eventos aleatórios, mas o resultado natural de uma vibração sustentada com verdade. Tudo que parecia distante começa a se aproximar. E você nem se surpreende mais, porque internamente já sabia. Você sabia que o campo estava trabalhando. Nesse ponto da jornada, você não apenas compreende o poder da sua vibração. Você vive a partir dela. E essa mudança ela é profunda, porque ela redefine a maneira como você lida com a vida. Situações desafiadoras deixam de ser inimigas e passam a ser oportunidades de fortalecimento energético. Às vezes, em silêncio, às vezes em explosões de sincronicidade, mas sempre com precisão, porque o campo não falha, ele apenas replica o que você emite. E agora,
Você está emitindo luz, clareza, confiança. Mas você quebrou esses limites. Você abriu novas portas internas. Você treinou sua mente para ver além. Não porque tudo é perfeito, mas porque você está inteiro. Você reconhece o poder da intenção clara, somada à emoção elevada. Mantém a vibração, a clareza, a entrega. E nessa manutenção, tudo continua chegando. Porque agora você é um imã. Sinta a energia que pulsa com você. Sinta que você já está vivendo aquilo que antes parecia inalcançável. Sinta que você já é, porque quando você vibra a verdade da sua alma, o impossível não tem escolha. Elven, um farol, um criador consciente. E esse estado é permanente, é a sua nova frequência, é o seu novo normal. Voka sabe que quando entra nesse estado, está acessando o código da criação. E esse código não depende de circunstâncias externas. Ele depende da sua decisão interna de ser o que deseja ver. Treinou seu coração para sentir mais. Treinou seu corpo para sustentar a frequência da realização. Não porque caiu do céu, mas porque foi atraída pela energia que você decidiu cultivar, dia após dia. Você se comprometeu com a sua transformação. Você foi fiel à sua vibração, mesmo quando tudo à volta dizia o contrário. E essa fidelidade criou o campo. Esse campo moldou a realidade. E a realidade confirmou aquilo que você já sabia no coração. Tudo é possível para quem vibra como se já fosse real. Isso se reflete em tudo. Na forma como você caminha, fala, respira, escolhe. Você virou a chave e essa chave nunca mais se fecha. Está emitindo a energia do impossível já realizado. E o impossível, quando encontra um campo pronto, deixa de ser impossível. Torna-se apenas o próximo passo natural. Você não vê mais os obstáculos como sinais de fracasso, mas como degraus vibracionais. Cada experiência, por mais difícil, é uma chance de se lembrar da sua força interior e de reconectar-se com sua frequência criadora. A sua energia deixa de ser reativa e passa a ser proativa. Você acorda e escolhe seu estado vibracional. Você não espera que o dia seja bom para se sentir bem, você decide se sentir bem para criar um dia bom. E essa decisão é um ato de poder. É o seu momento de dizer ao universo: eu estou no comando da minha vibração. E, portanto, estou no comando da minha realidade. E o universo escuta e responde. Porque um ser humano vibrando em estados elevados impacta centenas, milhares, apenas pelo campo que sustenta. E agora, você é essa presença. Você não precisa dizer nada. A sua energia fala. E ela fala de amor, de abundância, de certeza, de milagre. Essa resposta vem de múltiplas formas. O mais bonito desse processo é que ele se expande. Quando você vibra nessa frequência, começa a afetar tudo ao seu redor. Pessoas se inspiram, situações se resolvem, ambientes se transformam, porque a energia não conhece barreiras físicas. Ela se propaga e a sua, agora mais alinhada do que nunca, está moldando não apenas sua vida, mas a realidade de todos que cruzam seu caminho. Você se torna um campo vivo de possibilidades. Joe Dispenza afirma que o maior presente que você pode dar ao mundo é a sua transformação. Você compreende que o impossível só é impossível dentro dos limites do pensamento condicionado. Agora, você vive o extraordinário com naturalidade. A realidade que parecia impossível antes agora é sua. Você não precisa mais pedir, correr atrás, lutar. Você apenas mantém. Então, respire fundo. Feche os olhos e sinta o campo ao seu redor. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.